Amém. Então, nós começamos aqui a gravação. É, a gente está na quarta aula, se eu não me engano, né, sobre esse estudo temático de Apocalipse, que a gente se propôs a fazer aí de início, né? Ele é a base para que a gente possa depois entrar efetivamente no detalhamento de cada um dos capítulos, dos 22 capítulos. Essa quarta, então nós já falamos do anticristo na primeira aula, né, uma introdução mais anticristo, falamos de Cristo na segunda aula, que eu acho que foi uma aula bem importante para nós. Na última nós falamos sobre a segunda vinda, né, e hoje nós vamos falar de recompensas, né, mas antes de falar especificamente sobre recompensas, eu queria só fazer um overview aqui da última aula. Quem estava aqui na última aula? O pastor tava, o Tiago acho que pegou uma parte, né, Tiago? A Gueda, eu não me lembro, Gueda, você Não, estava eu não presente? estava na última. Eu tive que sair. Não estava, Eu amém. participei. Legal. Vocês lembram, 15 dias atrás, essa é uma pergunta um pouco ingrata aqui, mas vocês lembram basicamente o que a gente falou, né? Não precisa ser no detalhe, a gente falou a respeito da segunda vinda, mas a gente colocou ali alguns aspectos da segunda vinda, né? Eu vou começar com o primeiro aqui, depois eu queria ver se os irmãos lembram dos demais. A segunda vinda ela vai ser marcada por alguns eventos, né? Alguns eventos que acontecerão numa ordem sequencial, e nós falamos que isso vai ser dessa forma para que a gente saiba exatamente o que está acontecendo, né? Que mais que a gente falou, os irmãos lembram? Colocando vocês numa enrascada aí, hein, pastor e o Thiago. Vamos dar uma aula para a Guida aqui. A Guida não estava com a gente. Aula particular hoje. É. Então vamos lá, vou ajudar mais um pouquinho vocês. A gente falou que seriam eventos sequenciais, né? Tem lá os selos, as trombetas e tudo mais. Nós falamos também que quando Jesus vier, ele vai vir do céu, né? Então o céu vai se abrir, ele vai vir montado num cavalo branco, né? E depois todo olho verá, a palavra de Deus diz isso, né? Que todo olho verá, então todos saberão que é Jesus que está vindo. E ele vem para fazer um algo. O que ele vem para fazer? A gente falou algumas vezes essa palavra na última semana. Ele vem para fazer justiça, né? Então, ele vem para finalizar ali tudo que está escrito na Bíblia, né? Ele vem então para finalizar. Então, ele vai ter ali um momento de caminhada no deserto, né? Vai ter ali um momento dos montes. Vai ter ali o momento, né, que ele vai de fato julgar, né, os reis da terra, os governantes da terra, vai fazer separação. Quando ele vem com um exército celestial, né, então ele vai estar acompanhado ali dos anjos, enfim, e, os mortos, né, ressuscitarão primeiro, né, e aí eu citei para os irmãos que há duas linhas de estudo, né, os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas. Alguns acreditam que... Tem uma terceira vertente aí. Tem várias outras, viu, Tiagão? Mas eu acho que as mais São comuns. três, né? As mais discutidas hoje é o pré-tribulacionismo, o pós-tribulação e um que falam que esse é o mais discordante entre os dois, que é Jesus voltando no meio da tribulação, Exato, é isso aí. que é o que tem menos embasamento bíblico. Exato. O pré e o pós, a única coisa que eles divergem é exatamente o momento, né? Mas eles falam a respeito do arrebatamento e tudo mais. Mas, enfim, isso para nós aqui, nesse momento, ainda não é importante, né? Nós vamos ter a oportunidade de estudar mais a fundo. Exatamente, nós vamos ter uma aula para falar sobre essas linhas, né? E explorar ali quais coisas parecem fazer sentido, quais coisas parecem não fazer sentido. Claro que o nosso objetivo aqui não é julgar nenhuma linha ou estabelecer uma linha como correta, mas nós vamos simplesmente falar ali, ó, essa linha defende isso, isso é complicado por conta disso, 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 ou isso aqui
bacana, enfim. Mas independente disso, tanto pré quanto pós, o arrebatamento ele vai acontecer, só que ele vai acontecer em momentos diferentes, né? E aí inicia-se então o reino milenar, que foi o que nós falamos na última aula. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Uhum. Deixa eu só ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Ah, a aula da semana passada eu disse para os irmãos que tinha um objetivo principal, e que objetivo era esse? Era que tudo que foi falado gerasse em nossos corações, gerasse em nós expectativa em relação à vinda de Cristo, né? Que a gente pudesse, de fato, fazer o Maranata, ora vem, Senhor Jesus, como um clamor, né? De desejosos pela vinda dele. Amém? Então, isso é o que nós falamos na aula passada. Então vamos analisar numa linha do tempo, né? Falamos de introdução e anticristo, falamos de Cristo, falamos da segunda vinda. O que que nós vamos falar agora? Nós vamos falar das recompensas. Eu coloquei ali até na, na mensagem que eu mandei de manhã pelo WhatsApp, eu fiz tipo um joguinho da forca, né? Uma palavra que começa com G, vocês adivinharam ali o que que é que nós vamos falar hoje? Galardão, né? Então, o nosso objetivo hoje aqui vai ser falar sobre essas recompensas eternas. Então, nós já estamos falando do pós, certo? O versículo que eu vou usar aqui como base para nós hoje é Apocalipse 22:12. Então, ou seja, está bem lá no finzinho da Bíblia. E esse versículo diz assim, ó: Eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, hoje, nós vamos estudar um pouquinho, vou compartilhar com os irmãos, esse aspecto escatológico das recompensas. E a aula também tem um objetivo. Qual que é esse objetivo? É que o nosso coração, a nossa vida, seja cheia de expectativa por aquilo que está nos esperando. Claro que o próprio Jesus é o nosso principal galardão, e ele deve ser isso mesmo, né? A nossa principal esperança, o nosso principal desejo, o nosso principal objetivo. Mas existem outras coisas, outras recompensas que estão esperando por nós na eternidade. E aí nós vamos discutir um pouquinho, né? Quais são as recompensas que nós ganhamos, como nós podemos possuir essas recompensas, se existe algo que nós fazemos aqui hoje, na nossa vida agora, nesse segundo que nós estamos vivendo aqui na Terra, que pode influenciar a gente tanto perder como ganhar essas recompensas, e como Jesus avalia nosso coração em relação às coisas diárias que a gente faz. Antes de entrar especificamente nesse tema, eu queria falar uma coisa aqui para os irmãos que vai dar uma provocada e vai chacoalhar alguns conhecimentos que nós temos, né? Algumas fortalezas que muitas vezes existem em nossa mente. A gente já ouviu falar que quem tem promessa de Deus não morre, né? Tem até um louvor que fala a respeito disso, né? E eu queria perguntar para os irmãos, será que isso é verdade? Quem tem promessa de Deus não morre? Douglas, o ano passado, um rapaz perguntou isso, né? Uhum. O irmão dele é cristão, mas desviou e ele tinha uma promessa, só que morreu. Então morre. Pô, meu, a Gueda foi taxativa, mano. Já respondeu na lata. A Guida acabou dando um exemplo aqui, né? Um exemplo entre nós, mas assim, nós temos diversas referências na Bíblia, né? Vamos pensar uma coisa, né? Quando você pega ali Hebreus, aquele capítulo que fala de todos os heróis da fé, né? Muitos ali morreram dando tchau e dando tchau de longe para as promessas de Deus. Eles não viram muitas das promessas acontecerem, né? Uhum. Mas isso não quer dizer que eles não serão recompensados. A diferença é que eles vão ser recompensados onde realmente importa. Porque vamos pensar o seguinte: nós vivemos aqui nessa terra 70,
80 anos de idade, né? É um período muito pequeno, é um período muito curto em comparação com a eternidade. Amém? O que nós vamos viver na eternidade, o tempo que nós vamos passar na eternidade é muito maior, né? E olha que interessante, porque quando a gente estiver lá na eternidade, o nosso corpo ele vai estar revestido de imortalidade, ou seja, a gente não vai morrer mais, a gente vai viver para sempre. Só que nós vamos viver para sempre com um upgrade maravilhoso de glória, né? Então, a palavra de Deus, para a gente conhecer um pouco mais sobre isso, sobre corpos glorificados, eu vou deixar aqui como referência para os irmãos dois capítulos bem interessantes, que é 1 Coríntios 15 e também Lucas 24. São dois capítulos chaves para a gente entender essa questão de corpos glorificados, né? Então, quando a gente fala de 1 Coríntios 15, é quando o apóstolo Paulo ensina sobre os corpos glorificados, e Lucas 24 é quando o próprio Jesus interage com os discípulos com o corpo glorificado, né? Depois dele ter ressuscitado. Então, isso para nós é uma esperança maravilhosa, né? Isso é o que fundamenta a nossa fé, né? Que um dia nós também viveremos eternamente. Um dia nós vamos vencer a morte. Por que que nós vamos vencer a morte? Porque ele venceu a morte. E nós vamos ressuscitar. E nós vamos existir, então, ao máximo. O que que é o existir ao máximo? Imagina você viver sem ter que pensar muito no que você vai falar, ou sem você pensar muito do que as pessoas vão achar em relação ao que você vai falar, né? Porque o mundo jaz do maligno, e o mundo tá perdido, né? Enfim, a gente sabe o quão difícil é viver nesse mundo. Agora, imagina a gente viver num lugar onde não vai ter maldade nenhuma, não vai ter, as pessoas não vão suspeitar mal dos outros. Isso é maravilhoso, né? Então, por que que essa primeira parte que eu estou falando para vocês, ela é importante? Porque talvez muitas promessas que estão sobre as nossas vidas, nós não as veremos cumprindo. E isso não é motivo para nós ficarmos tristes. Tudo bem se a gente não vê, né? Tudo bem, porque tudo que eu possuí aqui nessa terra acaba quando eu morrer, né? Mas tudo que eu possuir na eternidade é meu para sempre. Então imagina o benefício que nós temos em relação ao que nós conquistarmos na eternidade. Então pensa assim, ó, Deus, ele nos fez para que a gente exista para sempre. Então ele fez para você nunca mais deixar de existir. Desde o dia que você foi planejado ali, antes de você nascer, Deus já te planejou para você viver para sempre, né? Só que a diferença é que quando a gente escolhe Deus, aonde nós vamos existir para sempre? Nós vamos existir para sempre ao lado dele na eternidade. Agora, se eu não escolho Deus, aonde eu vou existir para sempre? No inferno, né? Então é uma escolha aonde nós vamos viver, né? É uma decisão que nós temos que tomar. E essa decisão nós temos que tomar hoje, aqui e agora, né? Enquanto nós estivermos vivos, porque depois que nós morrermos, aí eu não tenho mais como tomar essa decisão. A gente conhece muitas pessoas que não dão crédito, que às vezes até vão para a igreja, ouvem a palavra, mas aquilo não é capaz de fazer com que ela continue na jornada, né? Elas acabam tomando posse ali de algumas palavras, acabam se enchendo ali momentaneamente, mas acabam não ficando, né? É, E aí, por que que isso acontece? Porque elas têm um primeiro contato, mas não conseguem olhar para as escrituras e visualizar todas as perspectivas, todas as expectativas que Deus tem para a vida dele, né? E isso acaba fazendo ele parar no meio do caminho. Então, no mundo hoje,
a gente tem as pessoas que falam, eu quero ter sucesso, eu quero obter sucesso, e as pessoas definem essa palavra do sucesso como sendo, eu quero estar bem, eu quero ser reconhecido aqui nessa terra, né? Mas, para os filhos de Deus, sucesso não deveria estar limitado às coisas que nós fazemos aqui nessa terra, mas sim olhando lá para a eternidade, né? É um casamento que vai durar eternamente, é um casamento que vai durar bilhões, bilhões e bilhões e para a eternidade. Então, as decisões que a gente toma agora, elas influenciam muito a eternidade. Então, a maneira que nós vamos viver lá na eternidade é fruto das coisas que acontecem exatamente na nossa vida aqui na Terra. E nós acabamos de ler esse versículo, né? Eis que cedo venho, meu galardão está comigo. Então, Jesus está falando que ele vai vir e ele vai trazer galardão, ele vai trazer recompensas. E ele vai dar para cada um segundo as suas obras. Então, Jesus, ele está sendo aí meritocrata, sim, né? Ele está dizendo que as coisas que nós fazemos, as obras que nós executamos, elas valem muito e nós seremos recompensados por elas. Então, se ele está dizendo que as obras importam, quem sou eu para dizer que não importa, né? Quando o céu se abrir, Jesus vier montado num cavalo branco, com todos os seus anjos, com fogo, com glória, com poder, esmagar os seus inimigos, fazer justiça, tudo isso é aula passada. Mas ele vai trazer na sua mão também recompensas. E essas recompensas serão distribuídas conforme as nossas obras. Então, tudo que a gente faz implica na eternidade. Nossa vida aqui na Terra não se resume em simplesmente adquirir a salvação e falar, meu, agora tá tudo lindo, tá maravilhoso, já ganhei esse bilhete, já ganhei esse ticket, pode me levar, Senhor, acaba logo com esse mundo, eu não quero mais ficar nesse mundo aqui, eu não quero sofrer, me leva embora que agora tá tudo certo. Não, não é isso. Ele quer sim que a gente interaja com os outros, né? Ele quer que a gente passe essa mensagem para frente. Ele quer que a gente ajude as outras pessoas. Ele olha a forma que nós trabalhamos, que nós compramos, que nós vendemos, que nós trocamos, que nós agimos, que nós pensamos. Tudo isso está relacionado com as recompensas que ele vai trazer quando ele vier, né? Tá aqui tudo bem, irmãos? Sim. Tranquilo? Só que tem um negócio que é bem sutil que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes as pessoas, e é muito comum a gente ver as pessoas falar, elas falam assim, não, mas eu vou para o céu, porque eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, eu faço aquilo, nossa, eu procuro fazer tudo corretamente para que eu vá para o céu. Lê do engano. Por quê? Porque as obras não estão relacionadas de forma alguma à questão da salvação. Então, a gente não pode confundir salvação com um galardão. Salvação é pela graça, é pela fé, é por meio de Cristo, dessa forma para que ninguém se glorie, né? É, Só que é possível que a gente seja salvo, chegue do outro lado da eternidade e não tenha uma história boa para contar. E não tenha nenhuma recompensa para receber. Tá tudo certo, você tá salvo, né? Mas aí imagina você chegar lá e você olhar para as outras pessoas e você ver as outras pessoas com as suas coroas, com o seu galardão e você não tem, né? Imagina a frustração, porque isso vai ser eternamente, né? Imagina o seguinte, hoje tem pessoas que podem estar salvas, ser muito bem sucedidas e aprovadas diante dos homens, mas estar totalmente condenada
e rejeitada nos padrões de avaliação de Jesus quando o assunto é recompensa, né? Então, para a gente parar hoje e pensar, né? O que é sucesso para mim? O que é sucesso para mim pode não ser sucesso para Jesus. E nós, como nós vamos viver, então, aqui na Terra, de forma que a gente possa, então, adquirir esse galardão e a gente possa depois desfrutar de tudo isso. E pode ter certeza, irmãos, o nosso testemunho lá na eternidade vai refletir, né? As nossas recompensas vão refletir o quanto intensos nós fomos, né? O quanto de testemunho nós demos. Esses dias, eu não esqueço, a Carla estava atendendo uma cliente, acho que faz uns 15 dias, né? Ela tem um marido que tem diabetes, se eu não me engano, é isso, né, irmão? Ele faz hemodiálise, ele tem, acho que, diabetes também, né? E ele tá ficando cego, então ele é muito dependente dela, né? Então imagina o trabalho ali que ela tem no dia a dia para lidar com ele, né? Ele já não consegue mais andar ali na casa, enfim, ele precisa de muita ajuda. E ela abdica ali da vida dela, né? Para poder estar com ele e tudo mais, né? E aí ela desabafando, ela falou assim, meu, eu tô cansada, eu não tô aguentando mais, mas assim, eu continuo fazendo, porque eu vou ser recompensada, eu vou ser salva, ela falou, ela usou a palavra, eu vou ser salva, né? Você é recompensada. Não, ela falou, eu vou ser, que isso que ela tá fazendo vai gerar salvação. Não, não vai gerar salvação. Se ela não aceitar Jesus, se ela não crer em Jesus, infelizmente ela não vai ser salva. Mas claro que tudo isso que ela está fazendo é muito lindo, muito maravilhoso, né? E ela vai ser recompensada por isso, né? Por isso que ela faz, pelo cuidado, pelo amor, né? Por estar ali junto com ele, né? O, alguns dias atrás, não sei se os irmãos conhecem, acho que os irmãos viram falar, porque saiu na mídia, né? Aquele, aquele cantor, eu não sei se é pagode ou se é samba, Arlindo Cruz, né? É Arlindo Cruz, eu acho que é o nome dele. A mulher dele pegou e falou assim: Não, mas eu sou nova demais. Ele teve um AVC ali, eu vou arrumar outro marido, que não sei o que e tal, porque eu sou nova. Eu tenho que desfrutar da minha vida, que não sei o que e tal. Aí esse dia eu vi uma outra reportagem que quem está cuidando dele é um filho dele, enfim. Então imagina, né? A pessoa está pensando nela, está pensando somente nela. E Jesus está olhando para tudo isso, né? Talvez um dia ela tenha um encontro com Jesus, ela venha a ser salva, enfim, mas teve a oportunidade de fazer algo diferente, de abençoar uma vida, de poder contribuir ali, né? É claro, irmãos, que eu não vou falar aqui para os irmãos que a partir de hoje, a partir de agora, nós temos que ponderar as nossas formas de agir e a gente vai agir sempre pensando lá na frente. Não, acho que a gente tem que viver a vida natural. A gente tem que ser um servo do Senhor, um filho do Senhor. Naturalmente, nós faremos os atos de justiça, né? Naturalmente, nós vamos querer cuidar bem das pessoas, tratar bem as pessoas, vamos querer agir, né? Porque eu acho que também quando a gente faz com segundas intenções, quando a gente faz as obras pensando na recompensa lá na frente, Jesus ele conhece o nosso coração. Ele sabe o quanto nós estamos sendo fiéis. Então, é para a gente continuar vivendo, para a gente continuar refletindo a imagem dele, para a gente continuar agindo, sempre pensando assim, ó, como Jesus agiria diante dessa situação. É exatamente dessa forma que eu vou agir, né? Apocalipse 19:7 diz assim, ó, os atos de justiça dos santos vestem a noiva. Olha que interessante, né? Nós somos a noiva e as nossas obras, os nossos atos de justiça servem para quê, irmão? Para nos preparar, né? É, E olha que a nossa justiça, a justiça humana, Deus fala que não passa de trapo de imundície, né?
Então, olha que interessante isso, né? Os atos de justiça dos santos vestem a noiva. Então, isso significa que Deus está, sim, avaliando tudo que nós estamos fazendo. Existe uma maneira de Deus olhar para o que nós estamos fazendo e enxergar por trás quais são as intenções, se aquilo está sendo voluntário, se aquilo está sendo de bom coração, ele vai chamar isso de justiça. E isso vai nos preparar, isso vai preparar a noiva para sempre. Então, imagina que a nossa roupa eterna vai ser o nosso sim para Jesus hoje. Então, aquilo que nós vamos ser e aquilo que nós vamos expressar para sempre, as cores do nosso guarda-roupa eterno estão conectadas com a forma que a gente ama e a gente age diante de Deus agora. E aí, olha que interessante, né? A gente tenho certeza que nunca parou para pensar nisso que eu vou falar agora. Aliás, se paramos para pensar, pensamos exatamente dessa forma que eu vou dizer agora. A gente pensa que a gente vai estar lá no céu e a gente vai passar a eternidade tocando harpa, cantando louvor, né? Quem já pensou isso e falou assim, meu, parece que vai ser uma vida meio monótona, né? Vai ser uma vida meio chata, né? Terminar um louvor, começar outro. Talvez o Rogério aí, que é músico, que gosta de música, vai falar, não, o Thiagão também fala, não, para mim isso aí vai ser maravilhoso, meu. Eu não consigo fazer isso hoje porque eu tenho que trabalhar, tenho as minhas responsabilidades terrenas, enfim. Então, e se eu dizer para os irmãos que lá na eternidade vai existir muito mais realidade para a gente experimentar do que a gente experimenta agora. Porque é o que eu disse lá no começo, né? Nós estamos vivendo no mundo e o mundo está debaixo da opressão do pecado. Então, a nossa natureza, ela está debaixo dessa opressão. O mundo jaz do maligno, né? Como eu já disse aqui. Só que nós vamos existir ao máximo, nós não vamos precisar ter vergonha, a gente não vai ter medo, a gente não vai pensar mal do outro, nem vai entender mal o que o outro fala. Então, nós teremos a plena habilidade de poder falar, de poder entender. Isso não seria ser você ao máximo? Pensa todas as suas emoções alinhadas, né? A gente vive hoje com depressão, com ansiedade, com um monte de coisa, né? Imagina tudo isso alinhado e a gente podendo se expressar sem medo, se expressar com confiança, podendo amar sem desconfiar, podendo se relacionar com as pessoas sem imaginar o que que as pessoas vão dizer. Pensa se isso não é realidade, se isso não vai ser incrível. E aí, irmãos, esse dia é logo ali, esse dia está chegando, porque o próprio versículo que a gente leu diz assim, eis que cedo vem, né? Tudo isso é muito maravilhoso. E ele vem e ele traz as recompensas. Então, recompensas ligadas diretamente à maneira que nós vivemos, maneira que nós agimos, maneira que nós falamos, pensamos. Então, pensa o seguinte, o que que poderia ser grande aos olhos de Deus? O que que eu poderia fazer aqui na Terra que Deus falaria e falaria assim, meu, isso para mim é importante, isso para mim é valioso. Pensa aí em ações práticas que você poderia fazer, que poderiam ser consideradas aos olhos de Deus com algo muito abençoado lá na eternidade. Eu vou dar esse minutinho para vocês pensarem, porque eu vou derrubar a conexão para a gente poder voltar, tá? Já falta menos de um minuto aqui. Então, enquanto a gente volta, vá pensando aí. E aí a gente volta abrindo essa discussão para todo mundo fazer um comentário.